eu quero chamar essa primeira mensagem de Era Uma Vez, né? Não na intenção de que nós vamos contar uma fábula ou que nós vamos contar uma história como nós estamos acostumados a ler o Era Uma Vez, mas tentando focar na ideia de que há uma história sendo contada aqui. O Era Uma Vez é exatamente a ideia do contraste com qualquer romance ou fábula que você possa ter lido. Eles têm o seu lugar na história, mas não é disso que esse livro se trata. Nós não estamos diante de um livro que está romanceando o que aconteceu. Nós estamos diante de um livro histórico. Estamos, aliás, diante de um livro escrito por um historiador, que se propôs a ser historiador ao escrever esses livros. Então, quando nós olhamos para o livro de Atos, nós precisamos olhar primeiramente para essa realidade, que é um livro histórico, um livro que relata o início da história da igreja. Quando o próprio Jesus disse que os seus apóstolos, o seu povo, os apóstolos seriam testemunhas de Jesus ali em Judéia, ou na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, é exatamente essa a progressão que o livro de Atos mostra. É uma igreja que nasce em Jerusalém, que começa a se desenvolver em Jerusalém, mas que alcança, e no final do livro nós já estamos em Roma, que seria parte dos confins da terra, pelo menos naquele momento, né, parte do que era um mundo conhecido. Nós vamos ler hoje esse texto, aliás, o texto de Atos 1, do versículo 1 ao 11. Mas antes disso, eu queria te dar um pouquinho de contexto. É a nossa primeira mensagem, né? A gente precisa entender um pouco do livro, já que a gente vai ficar com esse livro ao longo do tempo. Lucas, que é o autor, ou pelo menos historicamente sempre foi reconhecido, né, como autor, aliás, rapidamente a igreja nunca teve grandes debates, por isso sempre ficou muito claro para a igreja primitiva que Lucas era o autor. Aliás, o único autor gentil do Novo Testamento, né, o único autor que não era judeu por nascimento, é Lucas. E ele então vai escrever 2 livros. Ele que foi companheiro de Paulo em suas viagens missionárias, portanto, ele vai ser testemunha ocular, né, de grande parte do que ele relata. Ele escreve 2 livros. Um nós conhecemos como o Evangelho de Lucas, e o segundo livro, os Atos dos Apóstolos. Na verdade, se nós juntássemos isso num único livro, também caberia, já que a história é, na verdade, uma continuação. Esse livro é endereçado, como nós vamos ver, a um Teófilo. Quem é esse Teófilo, a gente não sabe. O que a maior parte dos estudiosos nos dá, ou identifica esse homem como um nobre romano, né, alguém que pertencia à nobreza em Roma, ou que possuía um alto escalão no governo. Como Teófilo significa aquele que ama a Deus, muitas pessoas quiseram alegorizar o seu nome, dizendo que Lucas está escrevendo simplesmente para a igreja, simplesmente para aqueles que amam a Deus. Mas é bem complicado de nós entendermos assim, porque a linguagem, o grego original ali, o grego em Lucas, é um grego superior ao grego popular. Lucas não está escrevendo só para a igreja, Lucas está escrevendo claramente para pessoas que pertenciam, no mínimo eram uma audiência mais culta do que o normal. Lucas está escrevendo para pessoas provavelmente muito mais cultas do que o nível normal da população daquela época. Provavelmente para os nobres realmente de Roma. Então, possivelmente Teófilo era uma pessoa. Isso não nos importa muito, mas é a ideia de que Lucas tem um propósito ao escrever, e por isso ele usa a linguagem que usa, e tudo aquilo que nós vamos ver ao longo desse tempo. No primeiro livro que Lucas escreve, o Evangelho segundo Lucas, ele faz um relato da vida terrena de Jesus, de forma muito semelhante ao que faz Mateus, ao que faz Marcos, até mesmo ao que faz João, tem como ideia central o ministério terreno de Jesus. Já aqui, no segundo livro, ele vai relatar o início da história da igreja, como ela se organiza em Jerusalém e como ela avança pelo poder do Espírito
até os confins da terra. Como eu disse, no caso aqui, Roma, né? As promessas feitas para a igreja nos evangelhos encontram seu cumprimento aqui. A comissão dada aos apóstolos é vista em execução aqui. O que Jesus ensinou é visto na vida da igreja aqui. Então, Lucas e Atos estão muito conectados, porque aqui há uma promessa, aqui há a direção, aqui há a comissão, e aqui nós vemos a aplicação no livro de Atos, todas essas coisas, né? O livro é um relato de como pessoas comuns, revestidas do Espírito Santo, tornam-se instrumentos poderosos para o cumprimento dos propósitos de Deus. Há quem sugira, inclusive, que o nome desse livro não deveria ser Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Porque essa é a essência do livro. O que o Espírito Santo faz e como o Espírito Santo pode não só conduzir, mas usar os filhos de Deus para cumprir os propósitos de Deus. Isso é muito importante estar no nosso coração, né? Por isso que eu estou até citando que talvez Atos do Espírito Santo fosse um nome que nos desse um pouquinho mais de um título, né, que nos desse um pouquinho mais de compreensão realmente, porque são os atos dos apóstolos, mas os atos dos apóstolos no poder do Espírito Santo. O poder que é visto na vida dos apóstolos ali não vem de dentro deles, vem do alto. Nós estamos numa geração que a gente precisa deixar isso claro, né, que não é de dentro de você que vem a força, né, mas é do alto. É de lá que vem a força que os apóstolos têm. Não é a força das mãos dos apóstolos, da capacidade deles que realizou, ou que realizaram as grandes obras aqui descritas, mas a força divina. O poder de Deus é que realiza as grandes obras descritas aqui. Agora, a mensagem de Atos, irmãos, ela é muito importante para a nossa geração, porque a nossa geração ouve muito sobre o crescimento numérico das igrejas. E muitas vezes a nossa geração se perde em métodos, modelos, guias, gurus, né? Esquecendo o principal, que a igreja cresce a partir da ação do Espírito Santo na vida de cada cristão e na comunidade como um todo. Crescimento de igreja, ela está conectado à ação do Espírito Santo naquela igreja, ou naquela comunidade, ou na vida daqueles cristãos. Portanto, Atos vai nos lembrar que quem é o Senhor da igreja. E quem é que acrescenta à igreja aqueles que Ele quer salvar? Usando sempre o trabalho de cada cristão para isso. É um livro de muito trabalho, por isso Atos dos Apóstolos. Os apóstolos e os cristãos mencionados nesse livro trabalham continuamente, sem parar. Mas não é esse excesso de trabalho, não é a força, não é a capacidade, não é algo interior, é o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo sobre esse trabalho, abençoando esse trabalho, dirigindo esse trabalho, colocando esse trabalho diante da humanidade que produz o resultado. Isso é algo importante da gente entender. A sua mensagem também nos lembra, irmãos, que pregar o que as pessoas querem ouvir, ao invés da verdade, não é necessário. Alguns dos discursos mais duros do Novo Testamento estão ali. Mais ofensivos, vamos dizer. Duros talvez não. Duros são talvez os de Paulo em Coríntios, né? Mas os mais ofensivos, no sentido de claramente combater o pecado, de claramente lidar com o que estava acontecendo, provavelmente estejam em Atos. E nenhum dos apóstolos, nenhum dos envolvidos nesses discursos precisaram se preocupar em amansar a sua mensagem e lidar com a sua mensagem de uma forma que produzisse um conteúdo que as pessoas querem ouvir, porque eles sabiam que a mensagem da verdade, debaixo do poder do Espírito Santo, é que transformaria vidas. Por isso, isso é uma lembrança que Atos faz para nós. É na pregação da verdade, por mais dura que possa parecer, que o Espírito Santo realiza a obra transformadora na vida de cada cristão. A mensagem de Atos, ela não é apenas necessária, mas ela é urgente. O Hernandes Dias Lopes nos lembra que em Atos nós somos ensinados, né, ou lembrados, que a igreja cresceu mantendo ortodoxia e piedade, doutrina e vida, palavra e poder. E ele diz uma coisa interessante, ele diz que ortodoxia, ou seja, a correta interpretação, aplicação,
compreensão das Escrituras, numa teologia saudável, né? Vamos chamar assim, que a teologia saudável sem piedade, ou seja, sem uma vida que expresse os princípios e valores cristãos, ela vai gerar um racionalismo. Então, aquele que é biblicamente correto, mas que não é piedoso, que não vive, não aplica aquilo na sua vida e na vida dos outros ao seu redor, ele se torna um racionalismo. E ele é estéril, ele entende tudo muito bem, mas ele não consegue levar essa palavra adiante. Mas o contrário também, o piedoso, aquele que entende todo mundo, que ama todo mundo, que aplica todos os princípios bíblicos, aquele famoso não julgueis, né? Sem ortodoxia, ou sem uma teologia correta, saudável, ele vai gerar uma espécie de misticismo histérico. Então o camarada é aquele místico e é histérico. Ele precisa daquele movimento todo emocional. E é no equilíbrio desses dois pontos, irmãos, que Atos vai ensinar isso. A teologia, nunca ninguém abriu mão da teologia, mas nunca ninguém abriu mão da piedade também. Sempre as duas coisas estiveram presentes de forma equilibrada. E é só assim que uma igreja pode viver de forma saudável. Em Atos, nós aprendemos que a igreja precisa sempre de doutrina saudável e sólida e de reavivamento. Sempre. A igreja que não tem esses dois elementos, ou que não busca esses dois elementos, ela não está buscando ser saudável. Se ela não se importa com uma teologia firme, sólida, clara, compreensível, e ao mesmo tempo não busca ser avivada, não busca que a presença do Espírito guie, capacite, dirija as pessoas, essa igreja, lá em algum momento lá na frente, ela vai deixar de ser saudável. Essa mensagem também é urgente, irmãos, porque nos leva a olhar para a igreja, nos leva a olhar para a natureza, para a vocação missionária. Talvez o livro mais missionário das Escrituras seja Atos. Provavelmente, certamente um dos mais missionários é. Os desafios constantes que a igreja enfrenta estão claros ali. A expansão da igreja, apesar das lutas e perseguições, está claro ali no livro de Atos. Ou seja, esse livro de Atos é uma mensagem encorajadora para nós, porque apesar das inúmeras lutas e da limitação humana, porque eram homens comuns, Deus conduz a igreja de forma vitoriosa. A igreja não tinha apoio, a igreja não tinha dinheiro, seus líderes não tinham formação acadêmica, nenhuma influência política, ao contrário, havia perseguição política, e ainda assim Deus leva o evangelho, aquela igreja daquela localidade, leva o evangelho a todo mundo conhecido da época. Fica claro o que a gente precisa, né? Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Todas as outras coisas se tornam irrelevantes sem o poder do Espírito. Com o poder do Espírito se tornam ferramentas poderosíssimas. Mas sem o poder do Espírito, nós tornamos todas essas ferramentas irrelevantes. Por fim, essa mensagem é urgente, irmãos, porque coloca a oração e a palavra no seu devido lugar. Nada acontece de sólido na igreja sem oração e sem palavra. Nada. Tudo o que acontece na igreja, a parte da oração e da palavra, acontece de forma temporária, acontece de forma superficial. A igreja avançava alicerçada na oração e na palavra, no poder do Espírito Santo. Por fim, irmãos, é urgente porque nos conduz a uma correta compreensão da maravilhosa obra do Espírito Santo. E eu acho que talvez essa seja a maior necessidade da igreja em nossos dias, compreender a verdadeira obra e a maravilhosa obra do Espírito Santo. Porque, por um lado, há um grupo que acha que o Espírito Santo está de férias, então não depende dele para nada, planeja todas as coisas dependendo da sua própria força, da sua própria capacidade, né? A gente sempre cai lá na igreja de Laodiceia, né? Tu dizes, estou rico e não preciso de nada, não reconhece, porém, que é cego, pobre, nu e digno de compaixão. Sempre a gente cai nisso, uma igreja que se acha capaz de realizar, de fazer, de alcançar, de conquistar, sem depender de absolutamente nada, porque já tem tudo o que precisa. Mas há um outro oposto, que é o oposto desse misticismo histérico, onde o Espírito Santo ele deixa de ser Deus para ser uma espécie de ferramenta manuseável e que
age muito mais na emoção do que em qualquer outro aspecto. Onde não há transformação, só há alegria, só há o choro, só há o pulo, mas não há transformação. Onde as pessoas caem no chão e levantam exatamente da mesma forma que elas caíram, sem transformação, sem mudança de vida, sem nada daquilo, onde as pessoas choram todos os cultos, 52 domingos por ano, e continuam exatamente como estavam no 1º de janeiro do ano anterior. As duas realidades são péssimas para nós, são muito ruins. Nós precisamos compreender a maravilhosa obra do Espírito Santo. E esse talvez seja o maior benefício que nós podemos extrair do estudo do livro de Atos. Muitos pensam que o Espírito Santo só serve para trazer alegria e emoção. Outros querem um Espírito Santo fofoqueiro, que diga para a gente o que vai acontecer. Enfim, a mensagem de Atos nos mostra que a igreja avançou no poder do Espírito Santo. Mas esse poder, ele era capacidade, era força, era desejo de morrer pela mensagem do Evangelho. Esse tipo de Pentecoste eu creio. Aquele que leva uma pessoa a estar disposta a morrer pelo Evangelho. Porque foi isso que o Espírito Santo capacitou a igreja a fazer. Há um texto, e nós vamos lidar com ele, onde a igreja se alegra pelo privilégio de apanhar em nome do Senhor. Não é? Que coisa maravilhosa. Sabe quem pode fazer isso? Só o Espírito Santo. Porque eu não sei você, mas eu não tenho nenhuma vontade de apanhar, seja por qual motivo for. Né? Não tenho. Se você tem, é uma outra história, mas uma pessoa normal não gosta de apanhar. Tem uns aí que, mas no geral não gosta, né? O que nos capacitaria? A nos alegrar na perseguição, a nos alegrar no sofrimento pela igreja. Só o Espírito Santo, só o poder do Espírito Santo. É esse poder que nós precisamos. É esse poder que a igreja necessita. É esse poder que a igreja não deve nunca abrir mão. O poder de sermos testemunhas, de sermos homens de Deus, mulheres de Deus, que vivem pelo Evangelho e estão dispostos a morrer pelo Evangelho de Cristo. E é isso que a gente vai, então, buscar no Senhor compreender ao longo dessa série de mensagens. Bom, eu quero ler com você os 11 primeiros versículos e nós podermos, então, avançar em alguns pontos que eu gostaria de compartilhar com você. Se você quiser acompanhar comigo aqui nas telas, eu estou usando a versão NVI. Se você quiser usar a sua Bíblia, o seu aplicativo, também fique à vontade na versão que você prefere utilizar, não tem nenhum problema, tá bom? Então vamos lá. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu voltará da mesma forma como o viram subir. Bom, irmãos, eu queria levar essa mensagem para a seguinte direção: que Lucas está aqui nesse início, nessa introdução do seu livro,
dando já uma direção daquilo que vai acontecer. Está bastante claro aqui, né, que o Espírito Santo virá sobre os discípulos no cumprimento da promessa de Jesus e cumprirá o que Jesus prometeu, que serão testemunhas. E aí Lucas então desenvolve em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Esse é o desenvolvimento do livro de Atos. Todas as histórias acabam estando de alguma forma conectadas a isso. Claro que existem muitas outras formas de nós dividirmos o livro de Atos. Só que todas essas formas vão acabar compreendendo que, a partir dessa promessa, é que a igreja se desenvolve, e Lucas, talvez até mesmo dirigido por essa promessa, relata nessa sequência e nessa ordem. Mas, ao mesmo tempo, eu queria chamar a sua atenção de que Lucas está aqui apresentando o alicerce da teologia que estará presente em todo o restante do livro. Lucas está olhando aqui para a mensagem do Evangelho e nos lembrando que tipo de mensagem é essa. Porque é a partir desse tipo de mensagem e das verdades estabelecidas naquilo que nós chamamos de Evangelho que a igreja vai se desenvolver. Então, o que eu quero propor essa noite é isso, compartilhar com vocês qual é o Evangelho que Lucas tem em seu coração e em sua mente, mais do que isso. Qual é o evangelho que o Espírito Santo inspirou Lucas a revelar aqui, para que a gente entenda o que é evangelho para esses homens, porque isso é uma necessidade da igreja, compreender o que é evangelho. Muitas pessoas não compreendem o que é evangelho. Quando alguém evangeliza assim, olha, vamos para a igreja que Jesus vai mudar a sua vida, ela não compreendeu o evangelho. Pelo menos, ou ela está sendo alguém que, usando de artimanhas para conquistar aquela pessoa, porque a mensagem não é essa. A mensagem é arrependa-se. A mensagem é nós precisamos de um Salvador. E se nós não experimentarmos uma conversão, qualquer experiência religiosa nossa será limitada, será insuficiente para que a gente tenha um real relacionamento com o Senhor. Nós vivemos uma época em que muitas pessoas experimentam aquilo que nós podemos chamar de conexão psicológica. Eles pertencem à igreja, mas não pertencem à família de Cristo. Por que eles pertencem à igreja? Porque eles chegaram aqui e eles nunca foram abraçados na vida deles. E alguém os abraça aqui. Porque eles têm uma ideologia em sua cabeça que de repente eles encontram, até política talvez. E aí na igreja eles encontram pessoas que se conectam com aquela ideologia. Então eles ficam naquele grupo. Porque, de repente, eles gostaram do estilo, eles gostam de cantar, eles gostam de ouvir um determinado pregador, e aquilo tudo para eles é aquilo que faz com que eles tenham alguma experiência religiosa e uma sensação de que estão cumprindo o seu dever religioso. Por fim, muitas pessoas se conectam à igreja exatamente por isso, porque elas têm uma compreensão de que há um dever religioso, então elas precisam participar daquilo que nós chamamos de culto. Alguns vão chamar participar do que é chamado de missa, outros vão chamar participar do que é chamado de culto. Vai depender do estilo, não da mensagem, porque a mensagem não importa, eles estão só para cumprir o dever, mas do estilo. Alguns vão gostar de um estilo, de outro estilo, e vão se conectar a uma igreja. Nada disso é evangelho. Evangelho, ele produz novo nascimento. A pessoa nasce de novo. E ao nascer de novo, ele começa a ser moldado pelo Espírito Santo em sua vida. Então a conexão não é psicológica, a conexão não é emocional primariamente. Há uma conexão psicológica, eu amo estar com os meus irmãos. Há uma conexão emocional, eu me sinto bem com os meus irmãos, mas não há essa conexão primária. A conexão primária é, nós nascemos de novo e fomos inseridos na mesma família e cultuamos ao mesmo Deus, por isso nós nos conectamos. Isso é uma coisa importante da gente pensar. E então eu quero apresentar a vocês alguns desses pontos que nos mostram e nos lembram o que é o Evangelho na compreensão de Lucas, melhor ainda, como eu já disse, na revelação do Espírito para nós. Bom, a primeira coisa que eu quero tratar com você está nos primeiros versos, que é esse ponto. O Evangelho tem fundamentos sólidos. Leia comigo esse texto de novo. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido.
Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Preste atenção aqui no que Lucas está nos ensinando. Lucas está nos ensinando, em primeiro lugar, que o ministério de Cristo continua. O ministério de Cristo, a obra de Cristo se completa na cruz do Calvário, se completa na ressurreição, mas o ministério de Cristo continua. Não mais da terra, mas dos céus. Não mais na sua presença física, mas no poder do Espírito Santo. Ou seja, Lucas está nos mostrando aqui que há uma continuidade naquilo que Jesus fez, ensinou, prometeu, com aquilo que a gente vive hoje. Nós podemos estar distantes desse texto por quase 2000 anos, mas nós não estamos distantes desse texto na sua realidade, no seu fundamento, na sua solidez. O ministério de Cristo continua, dos céus e no poder do Espírito Santo, mas ele continua realizando em nós a sua obra. Aqui também é uma outra parte muito fundamental e sólida do que o Evangelho é. O nosso Evangelho é sobre um Cristo que vive. O nosso Evangelho não é sobre um Deus que veio, realizou sua obra e agora está dos céus olhando, ou nem está nos céus, simplesmente trouxe sua mensagem e agora a gente abraça e vive. Não, o nosso Cristo vive. E Lucas inicia esse livro lembrando esse maior de todos os fundamentos do Evangelho. Nosso Deus vive. Cristo vive. Ele ressuscitou. E ele, ao ressuscitar, vive. Nós não estamos lidando com uma religião. A religião, normalmente, ela tem uma figura central, maior, que ensinou grandes princípios, que possivelmente foi até uma pessoa de elevada moral, ética, capacidade intelectual, cultural, mas que morreu. Nós não somos seguidores de um líder. Não é isso não. Nós pertencemos a uma família. Nós pertencemos a uma realidade onde nosso Deus vive. Cristo, nosso Salvador, ele não foi um mártir. Não foi. Porque o mártir morre e fica morto. O nosso ressuscitou ao terceiro dia e vive para todo sempre. E o último ponto desses fundamentos sólidos é que o reino de Deus é o tema central da igreja. A igreja não tem vida por outra coisa senão pelo reino de Deus. O reino de Deus é o local, ou a realidade, não é um local, mas uma realidade, onde a igreja existe. É dentro dessa realidade, o reino de Deus. E nós não podemos esquecer isso, irmãos. Jesus lidou sobre o reino, ensinou sobre o reino, tratou o reino o tempo todo. O Evangelho tem como fundamento sólido que o ministério de Cristo continua, que Cristo vive e que o reino de Deus é tema central. O Evangelho não é sobre a nossa vida ser melhor. O Evangelho não é sobre nós estarmos mais tranquilos e nós vencermos na vida e nós realizarmos, apesar que tudo isso pode acontecer, mas o Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é sobre estabelecimento e expansão do reino de Deus. É sobre isso que é o Evangelho. Não é sobre outra coisa, e a gente não pode fugir disso. O segundo ponto que eu queria compartilhar com você é que o Evangelho tem exigências claras. Uma das coisas que eu percebo, deixa eu ler o texto primeiro com você, né? Versículo 4 diz: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Uma das coisas que eu observo muito nas outras chamadas religiões é essa individualidade de compreensão e de prática. Onde as pessoas, então, querem uma elevada espiritualidade e cada um faz isso do seu jeito. E está tudo certo, não tem errado. Não tem certo e errado nessas coisas. Então, eu busco a minha espiritualidade através da meditação. Eu busco a minha espiritualidade abraçando uma árvore. Eu busco a minha espiritualidade fazendo o que quer que seja. De repente, repetindo um mantra. De repente, fazendo qualquer outra coisa. E não há um padrão.
E há uma espécie de compreensão de que cada um deve trilhar o seu próprio caminho. O Evangelho não tem nada disso. O Evangelho não tem isso. O Evangelho ele pode ter um relacionamento pessoal e individual com o nosso Salvador, sim. O Evangelho ele vai respeitar e valorizar a individualidade, a personalidade de cada um. Vai. Olhe para os apóstolos e perceba quão diferentes eram as personalidades e como todos eles foram igualmente servos do Senhor. Mas o Evangelho, ele tem exigências claras para todos aqueles que o abraçam. Claríssimas. Claro que não estão todas essas nesse texto, mas eu queria lidar com algumas delas. A primeira dessas exigências claras é a obediência. Não há vida cristã onde não há obediência. Não há vida cristã onde eu olho para o texto bíblico e escolho se eu quero ou não obedecer. Se aquilo se conecta ou não com o que eu gosto. Não dá, eu não posso escolher perdoar ou não. Jesus diz, quem me ama, obedece os meus mandamentos. A obediência é a expressão maior do amor. Não é outra coisa. Não é o quanto eu canto. Não é o quanto eu digo que amo. Não é o quanto eu choro. Não é o quanto eu contribuo. Não é o quanto eu me gasto. É o quanto eu obedeço. Essa é a medida do amor ao Senhor. Evangelho exige obediência daqueles que estão debaixo das suas verdades. O cristão, ele não é instruído a obedecer. Ele é comandado, ele é ordenado a obedecer. As palavras de Jesus, as ordenanças de Jesus não são opcionais na vida cristã. Elas definem se o nosso cristianismo é real ou não. É a nossa obediência. É claro que nenhum de nós obedece plenamente. Ainda que pudesse ser o desejo do nosso coração. Às vezes nem é mesmo. Mas é claro que a nossa incapacidade de obedecer plenamente, ela é nítida. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre eu decidir aquilo que eu escolho obedecer ou não. Sobre eu julgar o texto bíblico e definir a partir daquele julgamento se aquilo me é interessante ou não. O Evangelho não tem espaço para isso. No Evangelho nós somos ordenados a obedecer. Quem obedece, quem ama, obedece. Quem obedece pode ser identificado como alguém que ama. Uma outra exigência do Evangelho é a perseverança. Aqui Jesus diz que não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa. Esperem. Era natural que esses homens fossem embora de Jerusalém. Aqui não é como se eles morassem lá e decidissem, eu vou embora porque... Não, eles não eram de lá, eles são chamados de galileus. De onde eles vieram? Da Galileia, da região norte de Israel. Era natural que eles voltassem para lá, era natural que eles voltassem para suas vidas. Tudo tinha mudado a partir da morte e ressurreição de Jesus. E Jesus diz, não, perseverem naquilo que é a direção que eu tenho para vocês. Evangelho que não tem perseverança, evangelho que não tem experiências. Evangelho que não tem perseverança é evangelho onde não há maturidade. Evangelho que não tem perseverança é evangelho que não nos leva a crescimento espiritual. Perseverança, irmãos, não é característica pessoal de alguns cristãos. É exigência do Evangelho. Se você não está disposto a perseverar naquilo que é a palavra de Deus, naquilo que é a direção de Deus, naquilo que é a verdade de Deus para a sua vida, você pode ter certeza absoluta que você vai a lugar nenhum. Você vai parar no meio do caminho em todas as coisas, porque não há nada no Evangelho que não exija perseverança. A única coisa que não exige perseverança no Evangelho é abandoná-lo. Uma vez que você abandonou, está abandonado, não precisa perseverar em abandonar, já está abandonado. Mas viver o Evangelho, todos os aspectos vão exigir perseverança. Isso é uma exigência clara. O que Lucas está dizendo aqui é a partir desse texto, a partir desse relato, durante todo o meu livro, eu vou mostrar a vocês que não tem cristianismo sem perseverança. Terceiro ponto que Lucas nos mostra aqui é que o Evangelho exige entendimento. Muitas pessoas, irmãos, confundem a salvação com a vida cristã diária. Não que as duas coisas possam ser separadas, existir uma sem a outra. Mas é muito claro que existem pessoas que tiveram uma experiência de salvação,
mas que cotidianamente não se relacionam com o seu Senhor. E que cotidianamente não experimentam as alegrias do Evangelho, os benefícios do Evangelho. Então é possível sim que eu seja salvo, mas por falta de compreensão e de entendimento, eu deixe de experimentar a plenitude dessa vida que o Evangelho me proporciona. Então, é uma exigência clara do Evangelho que a cada dia eu cresça em entendimento e em compreensão. Se você não está disposto a isso, a crescer, eu não estou falando de que a cada dia você tem que estudar, ler tantos livros, ir para o seminário. Não, tudo isso é possível. Mas o que eu estou falando aqui é de outra coisa. É de um contato pessoal com a palavra, é de um relacionamento pessoal com Deus, é de um envolvimento pessoal com a sua igreja local. Todas essas coisas produzem entendimento, compreensão, capacidade de você saber o tipo de vida que Jesus propôs. O próprio Jesus disse que veio para que nós tivéssemos vida e vivêssemos em sua plenitude, como diz a NVI, ou uma vida em abundância, como diz algumas outras traduções. Essa é a plenitude da vida, ou seja, não é só vida, mas é uma vida onde o Evangelho nos alcance em sua plenitude e nos permita viver essa plenitude do Evangelho, onde nós possamos experimentar paz real, uma perseverança inabalável, uma fé que realmente se conecta com as verdades do Evangelho. Nós precisamos disso, e para isso a gente precisa entender, irmão. Nós não podemos nos conformar com o que nós já recebemos, nós precisamos conhecer mais, precisamos entender mais, nós precisamos desejar, ter fome de conhecer mais o nosso Senhor e as suas palavras. E a quarta característica, a quarta exigência do Evangelho é a dependência. Está bastante claro aqui que ele diz, olha, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Por que eles tinham que esperar? Porque o Espírito Santo viria sobre eles. E a partir do Espírito Santo vir sobre eles é que eles desenvolveriam a sua vida, o seu ministério, a sua comissão. Onde não há dependência, irmãos, não há evangelho genuíno. Evangelho genuíno é conectado a sermos dependentes do Senhor, a vivermos pelo poder do Espírito. Quanto mais nós lutamos para fazer o que nós queremos, quanto mais nós lutamos para viver de acordo com aquilo que é confortável para nós, menos dependentes nós somos do Senhor. Porque para que nós possamos crescer, irmãos, precisa ser desconfortável. Olhe para todas as situações da vida, todo curso que você faz é desconfortável. Porque ele está exigindo de você, porque ele exige horário, porque ele exige que você tenha ali compromisso, exige os seus dias, o seu tempo, os seus recursos. Ele é desconfortável. Para aqueles que vão para a academia aqui, tem uns doidos que acham bom isso, mas é desconfortável. Dói aquele negócio. Você levanta aquele peso lá e dói. Aí eu fico pensando, o que eu estou pagando para sofrer? É desconfortável. Não é desconfortável? Claro que é desconfortável. Você não acha que é desconfortável, você tem problema. Não é, me perdoe, mas você tem problema. É claro que é desconfortável. Fazer regime não é desconfortável? Faz bem para a saúde, mas é desconfortável. Tu está lá, sentindo o cheiro da picanha e põe brócolis no seu prato. Não é de Deus um negócio desse. Brócolis não é de Deus. É claro que é desconfortável. Tudo aquilo que produz crescimento é desconfortável. E aí então a gente vive o desconforto no nosso regime, a gente vive o desconforto nas nossas atividades físicas, a gente vive o desconforto nos nossos treinamentos da empresa, mas chega no Evangelho, a gente só quer viver confortavelmente. Tem alguma coisa errada com a nossa compreensão, irmãos. É como se nós desaguássemos todas as nossas frustrações num Evangelho fictício, imaginário, que está lá para produzir meu conforto. Então é por isso que a gente diz coisas como eu não aceito, como eu não quero isso para a minha vida, e a gente vai fazer coisas e agir de determinadas formas, buscando o nosso conforto. Irmão, isso não é evangelho. Evangelho exige que nós dependamos do Senhor para transformação e para a nossa vida cotidiana. Dependência, evangelho sem dependência. Ele não é evangelho, ele é entretenimento. E muitas vezes o que a gente quer é transformar o evangelho em entretenimento. Eu quero a música que eu gosto, eu quero o tipo de pregação que eu gosto, eu quero o ambiente que eu gosto, tudo que eu gosto. E aí eu sinto me sinto confortável
E aí eu estou feliz. Evangelho não é sobre conforto. Evangelho é sobre transformação. Evangelho é sobre o seu pecado ser revelado para que ele possa ser curado, para que você possa compreendê-lo e se arrepender dele, para que Deus o cure do seu pecado. Evangelho é sobre mudança de vida, é sobre nascer de novo, é sobre tudo aquilo que é ruim no nosso crescimento, aquela dependência toda que nós temos dos nossos pais, ser vivida espiritualmente diante de Deus. É por isso que usa a expressão nascer de novo, irmão, não é à toa, nasce de novo e continua tudo igual, não. Espiritualmente você vive todo o processo de crescimento que uma criança experimentaria. E qual é a principal característica de uma criança? Ela é dependente, além de ser chata às vezes e tudo mais, mas a principal característica não é essa, a principal característica é que ela é dependente dos seus pais. Não é? Ou você pegou seu bebê lá quando ele nasceu e botou um copo de leite do lado e falou, toma aí que eu vou na feira. É claro que não. Você fez a mamadeira, você botou na temperatura certa, você fez lá, deu lá a mamadeira para ele, ou peito, sei lá o que tenha sido, mas você cuidou, essa criança era completamente dependente de você. Você entende isso? É a mesma coisa com o Evangelho. Você não nasceu de novo, você não nasceu velho. Né? Não, você não é um Benjamin Button, como é que é? Benjamin alguma coisa. Não, você não nasceu velho, tá? Apesar que tem crente que é assim, né? Nasce velho, mal-humorado, azedo e vai ficando criança. Não sabe o que a gente faz com ele. Mas não é essa o normal. O normal é que você, eu, nós, cresçamos a partir do nosso relacionamento e dependência. O Evangelho exige isso. Um parênteses importante aqui, meu. Ele fala sobre nós sermos batizados com o Espírito Santo. Talvez isso merecesse uma mensagem exclusiva, o que é esse tal desse batismo com o Espírito Santo. Quero dizer poucas coisas, algumas linhas que eu escrevi aqui. Embora o Espírito Santo já estivesse agindo antes do Pentecostes, que nós vamos conhecer essa história lá no capítulo 2, só quando Cristo foi glorificado é que o Espírito Santo foi derramado para estar com a igreja. Perceba isso. Quando Cristo é glorificado, é elevado aos céus, é que então o Espírito Santo é derramado para estar sempre com a igreja. O que Lucas está falando aqui não é da ação do Espírito, é da vinda definitiva do Espírito para habitar na igreja. Esse é o derramar. O derramar não é agora tem Espírito Santo e não tinha, sempre teve. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê inúmeras manifestações do Espírito Santo. Então, quando Lucas fala do derramar, quando Jesus fala de ser batizado com o Espírito Santo, o que ele se refere é essa vinda definitiva para habitar com a igreja, ou habitar na igreja. E ele fala de capacitação, de poder para testemunhar do Evangelho. O Espírito Santo vem sobre a igreja, não é para a igreja pular, rodar e falar outra língua. Porque, pense comigo, irmão, a gente está aqui reunido. Aí sai todo mundo rodopidando para todo lado. Aí acaba o culto. Aí a gente vai para casa. Serviu o Espírito Santo para quê? Você não sabia rodar sozinho? Precisava dele para você rodar? Sabe o que você não sabe? Desejar morrer pelo Espírito. Morrer pelo Evangelho. Isso você não sabe. Isso você precisa de capacitação. Sabe que nós não somos capazes de sermos testemunhas fiéis, vivermos a verdade fiel do Evangelho, para sermos testemunhas. Isso a gente não sabe, isso a gente precisa do Espírito Santo. Rodar eu sei. Pular eu sei, dançar eu não sei, mas esse eu precisaria de capacitação do Espírito. Mas isso não produz vida, irmão. Ação e capacitação do Espírito Santo que não produz vida é irrelevante. Ação do Espírito Santo que não traz pessoas para o reino de Deus, que não resgata, que não produz novo nascimento, que não produz impacto transformador na vida das pessoas, é irrelevante. Então, quando Lucas está falando aqui sobre o poder, aliás, Jesus, né? Lucas está relatando, mas Jesus dizendo, não aqui, só em outros momentos também, sobre a vinda do Espírito Santo, o ensino de Jesus vai existir um momento em que eu não estarei mais presencialmente. A gente entende bem essa palavra hoje. Presencialmente com vocês. Mas o Espírito Santo estará. E ele será o capacitador para que vocês vivam o que eu ensinei.
para que as pessoas recebam de você o testemunho real e verdadeiro do Evangelho. E nós precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo para isso. Então é sobre isso que está se referindo aqui. Lá no Pentecostes a gente fala um pouquinho mais. Lá no Pentecostes não, lá quando a gente estudar o livro de Pentecostes, senão você vai sair daqui imaginando que vai chegar o dia do Pentecostes daquilo, para você não sair com essa falsa expectativa, né, quando a gente tiver a oportunidade de lidar com o texto, a gente vai tratar ele. Mas vamos lá, vamos adiante. O Evangelho tem um reino espiritual. A nossa geração às vezes se esquece disso também. Né? Eu já tenho falado para vocês, um dos meus filósofos contemporâneos prediletos diz que o céu não é aqui. Né? Ele fala isso constantemente, lembrando a gente que nós não vivemos, aqui não é o céu. E não é. Mas a gente esquece disso. Às vezes todos os nossos planos são terrenos. Às vezes você conversa com uma pessoa e se você perguntar para ela quais são os teus sonhos, não tem nenhum conectado com a espiritualidade. O sonho dela, de repente, é a faculdade, é a casa, é a aposentadoria. São todas coisas que não são sem mérito, que não devem ser desvalorizadas, que não são sem importância, mas que não deveriam ser nossos sonhos primários e únicos. Poderiam até fazer parte dos nossos sonhos, mas não únicos. E poucas vezes nossos sonhos têm a ver com espiritualidade. Poucas vezes nossos objetivos têm a ver com espiritualidade. Às vezes nosso objetivo é só um emprego melhor. E parece grande coisa, mas não é, quando a gente compara com outras coisas. E os discípulos viviam essa mesma realidade, irmãos. Os discípulos queriam um reino espiritual. Olha que interessante esse texto. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Olha a pergunta deles. Senhor, é quando o Espírito Santo vier que o reino que já é nosso vai ser restabelecido, restaurado, nos dado de volta? Você percebe aqui a mentalidade desses homens? A mentalidade é: nosso reino é terreno. E ele já é nosso, porque já nos foi dado. Nós já temos esse reino, mas ele nos foi usurpado pelos romanos. A gente quer ele de volta. É nessa época, Senhor, que o reino vai ser restaurado? E aqui, a nossa compreensão precisa ser muito clara em que o nosso reino não é um reino terreno. Nós vivemos na terra. Nós vivemos diante de realidades que são terrenas. Você come, você trabalha, você dorme, você estuda, você faz uma série de realidades que são terrenas. Mas essas realidades, elas não são o fim em si. Elas são, no máximo, uma preparação para aquilo que nós viveremos na glória. A vida não é sobre isso, irmãos. A vida é sobre nós desfrutarmos a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Não é fazermos todas essas coisas na busca da bênção de Deus, mas é desfrutarmos Deus em todas essas coisas que estão diante de nós. Não é sobre cuidar da minha família na expectativa de que Deus me abençoe. É sobre desfrutar de Deus na família que Ele me deu. São coisas diferentes. O reino que nós estamos inseridos, ele é espiritual, ele não é um reino físico. O Senhor não nos chamou e nos resgatou para que nós só tivéssemos coisas terrenas, apesar de que não há absolutamente nenhum texto bíblico que fale que Deus não tem alegria, prazer, ou que não daria para os seus filhos aquilo que nós chamamos na terra de riquezas. Mas também não há nenhum texto bíblico dizendo que essa é a riqueza que o Senhor tem preparada para nós acima de tudo. Então entenda bem, irmãos, muitos cristãos são financeiramente prósperos, profissionalmente prósperos, ou prósperos em outras áreas, inclusive, e não há nenhum problema nisso. O nosso problema está quando nós imaginamos que tudo que Deus tem para nós é isso. Como nós pensamos que nós vamos viver aqui para sempre. Estabelecemos um padrão de entendimento como se nós fôssemos viver aqui para sempre. Só falta a gente mandar fazer aqueles desenhos do paraíso com o leãozinho andando com a criança. É aqui, o paraíso é na terra. Isso não é evangelho. Tem outro nome, mas não é evangelho. No evangelho, tudo aqui
é preparatório para a eternidade. Tudo aqui deve ser usufruído. O tempo que Deus nos deu é para que a gente usufrua do tempo. O dinheiro que Deus nos deu é para que a gente usufrua do dinheiro. As pessoas que Deus nos deu é para que elas caminhem ao nosso lado. A igreja que Deus nos deu é para que nós sejamos edificados e edifiquemos através dela. Então todas as coisas são para o nosso desfrute. Não há problema nenhum nisso. Não há problema de você desfrutar das férias que Deus te deu. Não há problema de você desfrutar dos recursos que Deus te deu. O problema está quando a sua mente acredita que isso é tudo que Deus tem para você. Não é. Não é. Porque se a gente acreditar nisso, a gente vai querer sempre mais e mais a qualquer custo. Mas a gente precisa lembrar, irmãos, que nosso reino, o reino que nós pertencemos, não é físico, terreno, nacional. Não é isso. Não é um povo nacional como era Israel. Eles acreditavam que esse reino já pertencia a Israel, que precisava apenas ser devolvido. Mas Jesus diz que o reino tem outra natureza, tem outra extensão, tem outra formação. Ele é espiritual, ele está ligado à eternidade. Tudo aqui está preparando você para a eternidade. A forma como você administra seu tempo glorifica ou não a Deus. A forma como você cuida e ama a sua família glorifica ou não a Deus. A forma como você trabalha glorifica ou não a Deus. A forma como você usa o seu dinheiro glorifica ou não a Deus. A forma como você encara e ama e se envolve na sua igreja glorifica ou não a Deus. Tudo isso está conectado à eternidade. Em último lugar, penúltimo lugar, o Evangelho tem uma fonte de poder. A gente falou um pouquinho sobre isso, mas olha o que Jesus diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sabe o que está sendo dito aqui? Vocês vão proclamar o Evangelho e vão chegar até os confins da terra. Em outras palavras, ou talvez de uma forma mais popular, vocês vão plantar a igreja em tudo que é lugar que existe. É isso que está sendo dito aqui para os primeiros apóstolos. Vocês vão levar esse evangelho em cada canto dessa terra. Vocês vão começar daqui, em Jerusalém, mas vocês vão fazer, isso vai se expandir, isso vai crescer, isso vai se tornar algo incontável. E é uma coisa muito interessante que isso aconteça. Aqueles cristãos, e qualquer cristão cujo coração é voltado para o Senhor, deseja que a igreja prospere, deseja que a igreja avance, deseja que pessoas se convertam. Não olha para aqueles que não conhecem a Jesus com um desdém, mas olha para aquelas pessoas com amor, olha para aquelas pessoas com carinho, olha para aquelas pessoas desejosas de que eles conheçam o Evangelho e possam nascer de novo. Mas Jesus diz que tudo isso é feito a partir de uma fonte de poder. E que a fonte de poder não é outra, senão a presença do Espírito Santo. E sabe, irmãos, é interessante porque às vezes nós esquecemos isso. E às vezes nós achamos que outras fontes de poder são suficientes para que a igreja avance, para que a nossa vida avance. E nós, ao esquecermos disso, nós nos voltamos a essas outras fontes de poder, somente para nos frustrar e reconhecer que essas fontes são insuficientes. Eu tenho aprendido, irmãos, que todos nós somos, em alguma medida, fortes para lidar com todas as situações que nós enfrentamos. Então, algumas pessoas mais fortes que outras, algumas pessoas mais maduras que outras, mas a grande realidade é que todos nós temos uma fonte limitada, uma força limitada. Então, deixa eu colocar isso aqui de uma forma mais, um exemplo mais concreto. Imagine que você esteja desempregado, ou foi mandado embora sexta-feira. E aí você está aqui na igreja, hoje, cheio de certeza de que Deus essa semana vai abrir uma porta, escancarar uma porta. Já está citando aqueles jargões, né? Onde não tem porta, Deus abre janela. Sabe, já está aí cantando que quem não te ajudou na prova vai se arrepender, né? Quem não botou seu currículo lá na empresa vai ter que reconhecer que você é o profissional do ano. Você já está ali, não, naquele nível só Jesus na causa. E muito bem isso. Só que se essa situação perdurar, irmão, daqui a um mês, talvez
você esteja do mesmo jeito. Mas muito provavelmente você já esteja, você mesmo querendo abrir essa porta que está fechada. Talvez você já esteja dizendo aí que você não aceita isso para a sua vida. Já esteja culpando o diabo pela porta fechada. Deus quer abrir, mas o diabo está fechando. Como se ele tivesse capacidade e poder para isso. Você vê que a nossa teologia é tão ruim que a gente acha que o diabo tem poder para fazer o que ele quer, quando Deus quer o contrário. Mas se você ficar 3 meses desempregado, talvez você ainda esteja assim, não, Deus está me dando a oportunidade de usufruir do seguro-desemprego. Por isso que não abriu a porta ainda. Eu estou tranquilo em casa. Que bom, eu estou podendo, porque assim, marido desempregado é marido de aluguel. Aí a mulher começa a inventar coisa em casa. Troca o ralo, troca a maçaneta, pinta o quarto, todas essas coisas. Graças a Deus, Deus me desproveu, se aqui existe essa palavra, dessas habilidades, então lá em casa. Não adianta pedir, porque não vai acontecer. Mas, talvez na sua casa aconteça. Eu estou desempregado, deixa que eu faço almoço mesmo. Estou desempregado, deixa que só eu lavo a louça mesmo. Estou desempregado, deixa que eu faço isso, que eu faço aquilo. Mas quando acaba o seguro-desemprego, talvez não seja tão fácil manter essa mesma fé. O que eu estou querendo dizer, irmão, é que todos nós temos uma força. Nós conseguimos crer, mas a gente não consegue crer para sempre. As situações vão acontecendo, o problema vai acontecendo, e a gente começa a até mesmo olhar para nós e pensar assim, tem algum pecado oculto aí que eu não estou reconhecendo. Pessoas chegam para a gente e dizem isso, rapaz, mas você não conseguiu emprego até agora. Você é tão bom profissional, tem tão bom currículo, deve ter alguma outra coisa aí. Tu já vai para casa dizendo, tem coisa aqui, eu estou em pecado, o diabo botaram meu nome na boca do sapo, alguma coisa fizeram. Você mesmo começa a duvidar. E o tempo vai passando e você vai se tornando amargo, você vai se tornando uma pessoa ressentida, você começa a querer colocar a culpa em Deus pelas coisas ruins que acontecem na sua vida, você já não enxerga mais a beleza que tinha no Evangelho. Sabe por quê? Porque o tempo todo foi na força do seu braço que você lidou com a situação. Agora, se você no primeiro dia, antes de sair o seguro-desemprego, antes de você pegar aquela bufunfa e achar que é férias remunerada, antes disso, você colocar teu joelho no chão e dizer, Senhor, eu só consigo passar por essa situação se eu for capacitado pelo Senhor. A situação é outra, você pode ficar anos desempregado. 2 coisas vão acontecer. Sua fé não vai embora e você será sustentado pelo Senhor. Se nós não confiamos no Senhor, se a fonte do nosso poder, da nossa força, não for o Espírito Santo de Deus, irmão, é só questão de tempo para a gente desistir. É só questão de tempo. Em tudo na vida. Você vai desistir do teu casamento, você vai desistir dos teus filhos, tu vai desistir da tua profissão, tu vai desistir dos teus sonhos, se a tua força vier dos teus próprios braços. Mas se a tua força vier do Senhor, você poderá viver como muitos desses homens vieram, cantando à meia-noite, presos num calabouço. Coisa que a gente não sabe mais fazer hoje. Coisa que a gente não aceita. Se a gente tiver um irmão desse aqui, entre nós, que está tomando porrada de todo lado, sofrendo igual um doido, dificilmente a gente vai reconhecer Deus nessa história. A gente vai começar a chegar perto do irmão e dizer, irmão, o que está acontecendo? Todo mundo tem a solução, né? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não faz aquilo outro? Como se o irmão fosse tapado e não soubesse fazer nada. Só a gente que sabe. Mas por quê? Porque a gente não se conforma que Deus não tenha feito ainda. E sim, irmãos, Deus pode não fazer. É por isso que Ele é chamado de soberano. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer, e para o propósito que Ele quiser. Ponto. Ah, mas eu não aceito isso. Problema seu. Oxe. Fica aí não aceitando. Bate o pé, faz beicinho, quem sabe o Senhor fica com medo dessa sua cara feia e diz, eu não aguento mais esse cara olhando para mim. Faz aí, Gabriel, vai lá. Vai. Às vezes a gente parece que vive num mundo de Bob, irmãos. Em último lugar, um detalhe importante aqui, irmãos. Importante isso. Lucas usa a palavra testemunhas em Jerusalém. Ele usa essa palavra 29 vezes no Evangelho de Lucas. E essa palavra, ela vai dar sempre a ideia de alguém que relata o que sabe e não o que acha.
de alguém cujas opiniões, sentimentos e pensamentos são irrelevantes diante dos fatos. O nosso chamado aqui, inclusive essa palavra, ele vai dar a testemunha, vai dar a ideia de alguém que está até mesmo disposto a morrer por defender a verdade. Essa é a ideia da palavra aqui. Testemunho não é simplesmente eu vou ver o que aconteceu e vou falar o que eu acho, o que eu penso, o que eu estou sentindo. Olha, eu vi aquele crime ali quando eu passei, eu senti que aquele cara não era boa coisa, sabe? Eu percebi que alguma coisa pudesse... Nada disso é relevante. Você viu o quê? O que você viu? É isso que interessa. O que você sabe de verdade. E a ideia dessa palavra testemunha aqui é isso. É alguém que sabe porque viu, ouviu, experimentou e está disposto até mesmo a morrer sem negar o que ele sabe, sem negar o que ele viu. Esse é o chamado de Deus para os seus filhos. Saberem, compartilharem o que sabem e não abrir mão da verdade, seja por qual circunstância for. Esse é um detalhe importante, talvez, para nos confrontar um pouco sobre como nós estamos amenizando a mensagem do Evangelho. Como a gente fica com esse negócio de Jesus te ama. Quer um abraço? Abraço? Jesus morreu na cruz para você ficar dando abraço? Ah, irmão, tenha paciência. Abraço. Fica com a plaquinha no semáforo, Jesus te ama. Pode ser que não. Você já parou para pensar nisso? Pode ser que o que Deus tenha sobre aquela pessoa que está lendo aquilo seja uma ira disposta a estabelecer justiça sobre a vida daquele camarada. A gente não pensa nisso. Sabe por quê? Porque a gente já amansou a mensagem. O evangelho, que deveria ser um touro destruindo tudo que vai na sua frente, virou um gatinho. Não é mais um touro, é um gatinho. Mansinho. O que você está querendo? Jesus te concede, querido. Ah, você não gosta do som muito alto? Jesus te concede um sonzinho mais baixo. O que você não gosta? Você não gosta de ler a Bíblia? Não tem importância não, Jesus te ama do mesmo jeito. O que você não gosta? Ah, não gosto desse negócio de oração. Não tem problema não, Jesus te ama. O importante é que Jesus te ama. Não. Nós fomos chamados para sermos testemunhas. A mensagem que nós temos é: arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. A mensagem que nós temos é: o pecador precisa de salvação. Não há salvação onde não há arrependimento. Em último lugar, e aqui eu termino, o Evangelho tem um foco inabalável. Olha que interessante. Tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma que o viram subir. Olha que cena interessante, irmãos. Jesus é levado aos céus. Os discípulos estão ali olhando. É claro que essa elevação aos céus vai ter uma representação muito valiosa também da aceitação da obra de Cristo nos céus. Por isso ele é recebido nos céus, porque sua obra é aceita, sua obra é recebida, a obra consumada na cruz é aceita no céu, e é isso que a elevação vai significar. Mas os discípulos ficam olhando, e olham para o céu, boquiabertos, espantados, admirados, ficam olhando para o céu. E aí então, claro que existe esse elemento no Evangelho. O Evangelho às vezes nos surpreende, às vezes nós temos dias na nossa vida que Deus faz umas coisas que a gente fica: meu Deus, o que é isso que Deus fez, né? Coisa assim, inacreditável. Deus faz coisas assim, o tempo todo, na verdade. A gente que enxerga pouco, mas o Evangelho nos surpreende. O problema é que às vezes essa surpresa nos deixa boca abertos, olhando para o céu o tempo todo. E aqui tem um contraste interessante, né? Esses 2 homens vestidos de branco, cujos os maiores detalhes nós não temos sobre quem era realmente, o que eram, dizem assim: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Há um contraste aqui, irmãos. Ficar olhando para o céu não é nossa missão. Não é nossa missão.
Nossa missão não é ficar contemplando a beleza do nosso Salvador. Nós recebemos uma missão prática. Nós recebemos uma missão que não é contemplativa, uma missão que é funcional, que é prática. Nós fomos orientados, é claro que é impossível não contemplar a beleza das obras do Senhor, mas não é sobre isso que eu estou falando, não é sobre você nunca contemplar, não é sobre você se tornar aquele cara que nunca contempla o seu Senhor, não é isso, mas também não é sobre você viver na contemplação, como Jesus é belo e bonito, não é sobre isso. Nós recebemos uma missão, e a missão que nós recebemos é proclamar o Evangelho de Cristo. Então, por um lado, ficar olhando para o céu não é nossa missão. Nós somos colocados na terra para desfrutar de Deus enquanto nós cumprimos a missão de anunciá-lo. Essa é a razão de nós estarmos aqui. Desfrutar do Senhor enquanto nós cumprimos a missão. Não é desfrutar do Senhor a parte da missão, mas é desfrutar do Senhor enquanto nós cumprimos a missão. Por outro lado, nessas palavras, esses homens vão dizer para eles, olha, vocês viram ele subir e ele vai voltar. Nós vivemos cumprindo a nossa missão, não porque essa missão vai mudar o mundo e nós vamos viver aqui, mas porque essa missão é temporária, por isso se torna urgente, por isso se torna importante que nós foquemos nessa mensagem, porque vai chegar um dia que o mesmo Jesus que eles viram subir, eles verão descer. Ele voltará. Isso é algo valioso e importante demais para a nossa vida, que a gente não pode esquecermos. O nosso foco é na missão, esperando que Jesus venha para nós. É muito rico de nós olharmos para isso, irmãos, nós percebermos isso. Há uma missão entregue aos filhos de Deus, aos discípulos do Senhor. Você foi chamado para proclamar o Evangelho de Cristo. Você foi chamado para que Cristo fosse conhecido em todas as nações. Você foi chamado para se envolver em tornar pessoas discípulos do Senhor, ensinando-os, caminhando ao lado deles, instruindo-os, para que eles se tornem discípulos de Cristo. Mas nós não fazemos isso, perdendo a expectativa, a esperança, a compreensão de que tudo isso é temporário, porque um dia ele voltará. Por isso o Evangelho ele tem um foco inabalável. O foco do Evangelho é: nós desfrutamos de Deus enquanto nós cumprimos sua missão, na expectativa de que Ele voltará para nós. Esse foco é inabalável. Qualquer coisa que foge desse foco vai ser distração para nós e não será Evangelho. Evangelho é: eu tenho uma missão. O Senhor me chamou para proclamar o Evangelho. O Senhor nos chamou como igreja para anunciá-lo, para ensinar as pessoas quem Ele é e como viver diante dEle. E nós fazemos isso, enquanto nós mesmos desfrutamos da presença desse Deus e aguardamos a sua volta, para que um dia todos nós estejamos reunidos eternamente com Ele. Ele voltará, irmãos. O Evangelho tem uma esperança escatológica, a esperança de que nada do que nós vivemos hoje é eterno. Todas essas realidades terrenas são temporais. Todas elas. Exceto aquela que nós construímos em nosso relacionamento com o Senhor. Essa produz as realidades eternas sobre a nossa vida. Que Deus nos dê graça, irmãos, para que a gente lembre e entenda esse Evangelho. Porque senão nós poderíamos ouvir do apóstolo Paulo que esse é um outro Evangelho. Que o que nós conhecemos ou pensamos é outro Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo, ele tem, dentre outras características, que a ideia não é ser exaustivo aqui, esses elementos que eu compartilhei com você. E a partir desse Evangelho é que a igreja vai desenvolver sua missão e vai desenvolver o trabalho que o Senhor tem para eles. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, exaltamos ao Senhor e pedimos a Ti que nos dê graça para que nós possamos cumprir nossa missão. Nos abençoe, nos ajude, que o Senhor nos capacite, que o Teu Espírito nos capacite a sermos testemunhas do Senhor em todos os lugares onde nós estivermos, para a glória do Teu nome.